Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, homilética, a arte de pregar. Esta matéria, para quem já é nosso aluno, está no módulo 6. Então, se você já tem o nosso material didático, os módulos de teologia, procura aí o módulo 6, você vai encontrar essa matéria. Se você ainda não é aluno, não precisa ficar triste. No final da aula eu ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente, aí no conforto do seu lar, os nossos módulos de teologia, o material didático do nosso curso. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Homilética, a arte de pregar. Lembrando que esta matéria é uma ferramenta auxiliar do pregador. O essencial para o pregador é conhecer a Bíblia, ler a palavra de Deus, orar, se preparar, né, ter a unção para ministrar. Então a homilética funciona como uma ferramenta auxiliar, de ajuda, não substitui, em hipótese alguma, a palavra. Guarde bem isso. Então, a pregação textual, nós já estudamos a pregação temática, que é a mais fácil. Se você está começando agora a pregar o Evangelho, comece com a pregação temática. Perdeu a aula? Estão disponíveis aí no playlist homilética. Todas elas estão aí, tá bom? Bem, o sermão textual é aquele cujo assunto é extraído do próprio texto. Geralmente é utilizado um único versículo bíblico, do qual é tirado o assunto central e demais termos que serão tratados. Olha aqui. Que interessante esse tipo de pregação textual. Benefícios de se pregar um sermão textual. Vamos ver a vantagem de pregar desta forma. Ancorar ou ouvir num só texto. Olha que interessante, né? Então você vai ministrar a palavra, você vai cumprimentar as pessoas, tudo bem, fazer a sua introdução, e aí você vai fazer a citação bíblica, normalmente de um único versículo, e vai trabalhar, vai ancorar tudo num versículo. Então as pessoas vão gravar este versículo da sua mensagem, você vai trabalhar só em cima dele. Bom, facilidade de preparar o sermão textual. Claro, se você vai trabalhar só com o versículo, então toda a sua concentração, a sua dedicação, o teu estudo será em cima daquele texto. Os assuntos a ser tratados estão concretos no texto, tá? Então você não vai sair fora, você tem que estar ali dentro, está tudo ali. Suponhamos que você vai pregar o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus ama o mundo, que deu o seu unigênito Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você trabalha com o texto, a questão do seu unigênito, vai trabalhar com a palavra unigênito, com a palavra crer, fé, não perecer, ter a vida eterna. Então está tudo ali dentro do texto o que você vai ministrar. Bem, facilita o aprendizado, claro que facilita, porque os ouvintes, como diz lá no começo, estão ancorados em um único texto. Permite que o ouvinte possa tomar intimidade com a Bíblia. Então você vai trabalhar com o versículo, então o ouvinte vai adquirir aquela intimidade, por isso que precisa saber escolher o texto. Aspectos negativos nesse método. Tem coisa negativa, é importante saber. A pregação não pode ser aplicada a todos os textos da Bíblia. Por que não pode? Porque tem texto que tem mais de uma interpretação, tem texto que é difícil, que requer muito treinamento, muito conhecimento da palavra de Deus. Por isso que não é recomendado para quem está começando agora a ministrar a palavra, tá? A pregação textual. É melhor, como eu disse, ficar na temática. Exige que o pregador tenha mais cuidado e desenvoltura para extrair o assunto principal. Eu já vi pregador ler um versículo e dar uma interpretação totalmente diferente. Totalmente, não tem nada a ver. Por isso que requer estudo, dedicação, outros acessórios, livros de
de ver a referência, o significado na língua original. Tudo isso é importante para o sermão textual. Hermenêutica, exegese, tudo é importante. Não é aconselhável aos pregadores iniciantes, tá vendo? Como eu disse. Bom, a ordem do sermão textual. Como que a gente organiza? Como que a gente ordena um sermão textual? Eu vou falar. Na próxima aula nós vamos falar. Eu sempre cito um provérbio que a minha avó falava. Minha avó, que já está com o Senhor, ela dizia o seguinte: devagar com andor, que o santo é de barro. Já viu esse provérbio católico? Começou o pessoal numa procissão correr, cair a imagem, quebrar tudo, acaba o evento. Então, mesma coisa, devagar, mas sempre nós vamos devagar, passo a passo, porque o mais importante desse trabalho é que você aprenda, tá bom? Olha, se você quiser receber esse material, tudo que eu coloco aqui na tela tem aqui com riqueza de detalhes. É só acessar o nosso site, www.icp.com.br, www.icp.com.br. Olha, vou deixar embaixo também o link do canal. Continue me ajudando. Copie o link, cole no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. E você viu que milagre que Deus está operando no nosso trabalho? Isso está acontecendo porque você também está nos ajudando. Então continue, sabendo, como diz a palavra de Deus, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, dá um toque aí na inscrição, dá um toque no sininho, se quando eu subo a aula você já é avisado. Vamos para a ordem do sermão textual. Olha aqui, que legal. Exemplo, então suponhamos que você seja convidado para ministrar a palavra e você quer trabalhar com o texto de João 14,6. Lembra que eu falei que, diferente do sermão temático, a pregação textual, ela é concentrada, voltada normalmente para um único versículo. Então você vai pregar João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai trabalhar em cima deste texto. Vamos ver como ficaria a ordem dele. Ordem simples, de acordo com o texto. Alvo central da sua mensagem, da sua palavra, da sua pregação. Cristo é o caminho da salvação. Olha que legal. Cristo é o caminho que conduz o homem a Deus. Cristo é a verdade que guia. Cristo é o doador da vida. Todo o contexto tem que ser voltado para o único texto, João 14,6. Você vai trabalhar com estes pontos, mostrando biblicamente, enfatizando estes pontos. Cristo é o caminho da salvação, não tem outro caminho. Viu aquele provérbio popular? Todos os caminhos levam a Deus? Bobagem. Não, não. Cristo é o caminho. Esse é o trabalho, o texto, envolve muitas pessoas. Vale a pena trabalhar, mas precisa de ter muito cuidado, tá bom? Com o sermão textual. Romanos 11:29. Vamos supor que você escolheu esse texto, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha que palavra. Está vendo que requer um aprofundamento, requer pesquisa, ler obras auxiliares? Não é simples assim. O texto, como parece, precisa examinar bastante. Mas vamos ver como ficaria a ordem. Trocando a ordem para atingir o auge do sermão. Alvo central: os dons espirituais e seus propósitos. Está vendo como requer conhecimento bíblico, conhecimento teológico? Requer muita dedicação. Os dons espirituais e seus propósitos. Propósito dos dons em cada pessoa. Aprimoramento dos santos. Os santos, a igreja. Propósito social, erigir a igreja. Quer dizer, erigir significa elevar verticalmente. A igreja precisa se destacar na sociedade.
Está vendo um dos propósitos dos dons? Propósito evangelístico. Os dons espirituais têm este objetivo, ajudar na evangelização. Por isso que as pessoas precisam de unção, precisam de ter o Espírito Santo atuando na vida. Servir a igreja. Olha que interessante, trabalhando sempre neste campo. Aí você vai buscar comentários, outras citações, mas não pode sair do alvo principal, do versículo principal, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então aí você vai mostrar o objetivo destes dons para a igreja, tá bom? Mas vamos para um outro exemplo. Atos 5:31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Veja que texto bonito. Mas veja, requer um exame. Precisa examinar, ver o contexto, ver a palavra, muitas vezes ver um pouquinho do significado no original, no caso, na língua grega, se for o caso, observar também um pouquinho uma relação com o Antigo Testamento, porque está citando Israel. Objetivo, procurar persuadir para causar reflexão. Olha, um texto que já mudou. Então você vai persuadir as pessoas e levá-las a uma reflexão. Então, o alvo central, o propósito do Salvador. Olha que legal. Tem toda uma história para você trabalhar aí. Veio ao mundo para salvar, para remir o pecador. Lembra da vicariedade, substituição. Está aí no playlist de soteriologia. Ele assumiu a nossa culpa. Texto muito bonito para pregar, tá bom? Bem, exemplo de um sermão textual e seu esboço. Agora vamos para a prática. Na próxima aula nós vamos ver um exemplo de um sermão textual e seu esboço. Eu sempre cito uma frase da minha avó que já está com o Senhor. Ela dizia: de grão em grão a galinha enche o papo. Sabia disso? Tem gente que reclama: mas a aula é curtinha. Mas devagar e sempre. Não precisa ter pressa. Chega de moleza, vamos trabalhar. Homilética, a arte de pregar. E nós estamos estudando a pregação textual. Nós já estudamos a pregação temática, que é a mais simples. Então o sermão temático é para quem está começando agora a pregar o evangelho. É bem simples. As aulas estão aí no playlist Homilética, só conferir. Já a pregação textual, ela é mais complexa. Vale a pena usar este modelo de pregação, mas precisa já ter um pouquinho de habilidade, tá bom? Um pouquinho de experiência. Então, eu fiquei de apresentar um exemplo de sermão textual e seu esboço. Então, vamos para um exemplo? Olha que tema maravilhoso. Cristo é o único caminho para a salvação. Olha que tema maravilhoso. Você vai fazer uma pregação textual e você escolheu esse tema. Cristo é o único caminho para a salvação. Texto base. Tem que ter um texto. Lembra que eu falei que o sermão textual, normalmente a gente trabalha com 1, 2 versículos e fica só naquele ambiente ali. João 10, versos 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha que texto maravilhoso. Só essa leitura a igreja já fica centrada, já fica motivada, já fica atenta, já fica ancorada na mensagem. Lembra disso? Está aí nas aulas anteriores. Bom, então, primeiro ponto, Jesus é o caminho que leva a Deus. É o único caminho, não tem outro caminho. Toda a sua abordagem será nesse tópico inicial. Esse é um exemplo. Então, Jesus é o único caminho que leva a Deus. Aí você vai desenvolver a sua argumentação. 2, ele recebe a todos.
Olha que maravilha. Então, dentro do versículo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, dentro desse tema, você já vai desenvolvendo que Jesus é o único caminho e que ele recebe a todos. Olha que coisa maravilhosa, todos. Ele garante o bom alimento. Aí você vai trabalhar lá, está falando de pastagem, é uma comparação, é uma questão simbólica, uma analogia. Ele prepara alimento. Que pastagem é esta? O alimento espiritual. Claro, a Bíblia é alimento para a nossa alma, alimento espiritual. Ele, o Senhor Jesus, garante o bom alimento. Está vendo? Tudo dentro do texto. Ele veio para dar vida. Olha, e vida em abundância. Olha que maravilha. Jesus veio para isso. E tudo isso está dentro do texto que você escolheu. Depois de expor todas as aplicações que o texto revela, o pregador leva os ouvintes ao apelo. Agora, por que ele é mais complexo, um pouco mais difícil de ministrar do que o temático? Porque você vai desenvolver uma argumentação de 40, 30, 40, 50 minutos dentro de um texto. Você não pode sair daquele texto. Não pode. Por isso o nome, sermão textual. Tá vendo? Eu já vi pregador ler um texto e sair fora, viaja, não tem nada a ver argumentação. Não, requer concentração, requer dedicação, requer pesquisa, sempre dentro do texto, tá bom? Mas esse texto é o tema do bom pregador. O tema do bom pregador é o Calvário, é pregar Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então aí você vai pregando, e no auge você faz o apelo, tá certo? Você leva as pessoas para uma reflexão. Tem que chegar à conclusão, ao concluir a sua mensagem, que ele é o único caminho, que só ele produz o verdadeiro alimento para a alma, que ele não recusa ninguém, que todos são chamados ao arrependimento. Na próxima aula nós já vamos para um outro tipo de sermão, o sermão expositivo. Olha, tá vendo? Aprendemos o temático, o textual, e agora nós vamos para o expositivo. Não vai perder a próxima aula. Nós já estudamos nessa matéria o tipo de pregação de sermão temático, que é o mais fácil. Estudamos o textual e agora nós vamos estudar o sermão expositivo. Olha que legal, você já tem 3 tipos de pregações aí para desenvolver. Todo o material didático completo você encontra no nosso curso de teologia no módulo 6. Então, se você já tem o nosso material didático, é só abrir no módulo 6. Mas se não tem, não precisa ficar triste não. No final da aula ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente aí no conforto do seu lar o nosso material didático. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Sermão expositivo. Bem, a pregação expositiva é mais difícil de preparar, requer bastante dedicação para elaborar, para desenvolver a pregação expositiva. Possui muita variedade de texto para se trabalhar. Você que gosta de manusear, de percorrer vários trechos da Bíblia, esse sermão é muito interessante para quem gosta de percorrer, de buscar bastante conteúdo na palavra. É o método mais eficaz para atingir a alma do homem. Veja, você quer atingir as pessoas, quer impactar as pessoas com a palavra de Deus? Sermão expositivo, ferramenta muito importante. Esse método tira do texto muito mais do que o tema central. Está lembrado que no sermão textual o pregador fica preso a um único texto e muitas vezes a um único versículo? Está lembrado? As aulas estão aí. Então, nesse caso,
vai além, vai além. Ele mostra as divisões e subdivisões, além de tornar explícito o espírito do texto. Quer dizer, ele deixa clara a vida do texto. Faz que o telespectador reviva a situação e as emoções que levaram o autor a elaborar o sermão. Então, quando você está ministrando o sermão expositivo, os ouvintes começam a sentir como você desenvolveu aquilo, porque você vai passando aquela emoção para os seus ouvintes. Aquilo que você sentiu ao desenvolver a sua pregação, aquela comunhão, ela é transmitida para os ouvintes. Os ouvintes percebem. Garante a veracidade da palavra de Deus, impedindo o pregador de seguir um rumo diferente e desnecessário. Tá vendo? Então, no sermão expositivo não tem como fugir do assunto que você quer abordar. Infelizmente, eu já vi, com certeza você já viu também, já ouviu, pregadores que leem um texto e na exposição sai totalmente fora do texto e do contexto, não tem nada a ver, entendeu? Por quê? Porque não estudou a matéria direitinho, usa argumentos na pregação desnecessários. Tem que tomar muito cuidado. A pregar a palavra de Deus é muito sério. Trata o texto bíblico com respeito, expressando exatamente o que o versículo está dizendo. Quem gosta de usar alegoria, nós vamos estudar alegoria, tem que tomar cuidado, porque no sermão expositivo nós precisamos expressar, mostrar exatamente o que o versículo está dizendo. Não é que é errado usar alegoria, não, mas tem que tomar muito cuidado. Fornece o alimento espiritual à igreja, orientando o ouvinte a ter um profundo relacionamento com Deus e com a sua palavra. Olha que importante, alimentar o rebanho de Cristo. No sermão expositivo, tudo isso acontece. Levar as pessoas a um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Essa ferramenta traz essa condição. O pregador tem o privilégio de expressar que possui comunhão com Deus. Na ministração, as pessoas perceberão, as pessoas percebem quando você está pregando a sua comunhão com Deus, o seu trato com as coisas sagradas. As pessoas notam, tem esse privilégio. Ao estudar o tema do sermão, o pregador se alimenta espiritualmente e depois transmite esse alimento aos outros. É o que acontece comigo. Todo dia, quando eu preparo a aula, eu preciso me alimentar primeiro. Eu preciso ler o texto, ler a palavra, buscar referências, livros auxiliares. Eu me alimento muito primeiro, para depois transmitir para você. Olha que importante. Depois ainda assisto a aula novamente, para ver se está tudo certinho. Porque a gente gosta de dar o melhor para o ouvinte. Essa é a vantagem. Uma das vantagens do sermão expositivo. Você se alimenta primeiro, depois você alimenta as outras pessoas que vão te ouvir. Agora, tem desvantagens. Então, desvantagens do sermão expositivo. Quais são estas desvantagens? Vamos aprender? Na próxima aula nós vamos ver as desvantagens do sermão expositivo. Não vai perder a próxima aula. Na aula passada, nós começamos a estudar o sermão expositivo. Nós já estudamos o sermão temático, o sermão textual e agora o sermão expositivo. Todas as aulas estão aí no playlist. Só procurar aí no canal, estão na sequência. Vale a pena conferir. Desvantagens do sermão expositivo. Tem vantagens, mas também tem desvantagens. E por quê? Primeiro, é mais difícil preparar, já que requer mais tempo e dedicação no preparo. Tá vendo?
precisa de estudar, precisa de pesquisar vários textos na Bíblia, de repente também material auxiliar, dicionário, consulta e outros, hermenêutica e outras ferramentas, tudo vão auxiliar para desenvolver bem o sermão expositivo. É um método difícil de conquistar os ouvintes e a igreja, pois aborda fatos passados e, hoje em dia, a mídia tem lançado muitos fatos atuais, modernos, e as pessoas não têm mais interesse em fatos longínquos. Hoje é tudo muito rápido, as pessoas querem tudo de bate-pronto, tudo coisa atual. E o sermão expositivo requer ensinamentos históricos. De repente você precisa usar também um pouquinho de geografia, arqueologia, enfim, são assuntos que ocorreram lá atrás, há muitos anos. Precisa elaborar bem, senão as pessoas não vão prestar atenção no seu sermão, tá bom? O afastamento do ouvinte da Bíblia, caso o sermão seja mal estudado e preparado. Eu já vi isso acontecer, de repente você já viu também. A pessoa lê um texto e vai fazer a exposição daquele texto e começa a citar fontes que não tem nada a ver, assuntos que não tem nada a ver, e aí fica difícil, as pessoas notam que o pregador não está bem preparado. Muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus já fizeram um curso de teologia, já estudaram a Bíblia, já estudaram bibliologia, escatologia, que é a matéria que ensina coisas futuras. Então o pregador precisa ter muito cuidado, que as pessoas notam, os ouvintes percebem, muito cuidado, e aí não vão dar atenção para a sua mensagem. A seriedade do estudo na apresentação de um sermão expositivo, tá vendo? Tudo muito sério. Veja, quando eu preparo a aula para você, eu preciso ler 1, 2, 3 vezes, rever tudo aquilo que eu já estudei, consultar outras fontes, observar outros vídeos. Depois eu assisto a aula, verifico na hora da edição se é isso mesmo, porque precisa de seriedade, principalmente por meio da internet, que quando eu subo a aula vai para o mundo inteiro, são milhares de acessos. Precisa tomar bastante cuidado, principalmente também o mais essencial, porque estou tratando das coisas de Deus. A pregação expositiva é um processo comunicativo cujo fundamento é transmitir a palavra de Deus por meio de relatos históricos, literários, além da interpretação gramatical. Está vendo aí a hermenêutica, a arte de interpretar textos? Essa matéria eu também já gravei, está aí no playlist, é só conferir. O pregador, quem está começando agora, é melhor trabalhar com sermão temático, que é o mais simples. O expositivo requer vasto conhecimento do pregador. Precisa tomar bastante cuidado, até com as fontes que você vai consultar na hora de desenvolver o seu sermão expositivo. Cada vez mais, o estilo expositivo tem sido considerado o mais completo método de pregação, porque possui qualidades persuasivas e tem poder de influenciar. Tá vendo? É difícil, requer dedicação, mas ele bem elaborado, as pessoas ficam interessadas em aprender, em ler a palavra de Deus, em conhecer melhor a Bíblia. Esta é a proposta destas aulas, mostrar com clareza os textos bíblicos para você, e aí despertar o interesse em crescer mais. São aulas simples, é verdade, o meu objetivo é atingir quem nunca estudou teologia, mas com certeza as pessoas que já têm uma noção vão aprofundar mais, vão pesquisar mais, vão depositar mais tempo ao estudo da palavra de Deus. A pregação expositiva é a mais importante de todas, porque mostra de forma mais fidedigna possível o que o texto de fato está dizendo, e isso diminui os erros de interpretação.
expõe de maneira extremamente ampla o sentido que o Espírito Santo requer em determinado texto, tá vendo? Quer ser um instrumento, quer ser usado por Deus. O mestre da igreja é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos, representantes. Nós vamos transmitir a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos determina, nos motiva a ensinar. Mas precisamos ter a nossa bússola, que é a palavra de Deus. É tudo muito sério quando nós estamos pregando, ensinando a palavra de Deus. A apologética, que significa a defesa da nossa fé, está totalmente ligada à pregação expositiva, porque este método procura elucidar as verdades à luz da Bíblia para debater ou combater as heresias e as interpretações erradas em relação às Escrituras. Então, no sermão expositivo, nós também combatemos as heresias. Veja que toda semana eu ensino sobre um determinado grupo que tem doutrinas heréticas. Então eu tenho que lançar mão de conhecimento histórico, geográfico, literário, todos esses detalhes para poder mostrar para você por que aquela doutrina não está em conformidade com a palavra de Deus. No sermão expositivo, nós também precisamos e fazemos uso da apologética, defesa da fé. Agora, existem algumas ideias erradas sobre o sermão expositivo, mas isso nós vamos aprender. Na próxima aula, nós vamos estudar quais são essas ideias erradas sobre o sermão expositivo. Nós vamos aprender ideias erradas sobre o sermão expositivo. Exegese. O que é a exegese? É você ler o texto e extrair do texto o que o texto ensina. Não impor ao texto o seu ponto de vista. Não. Você ler o texto e extrair aquilo que o texto ensina. Pregadores que tentam usar a exegese para explicar o texto, mas, na verdade, não é assim que funciona. Ao agir desta forma, o pregador conseguirá apenas cansar o ouvinte. Por outro lado, a exegese é imprescindível para o orador esmiuçar o texto, mas sem explaná-la ao ouvinte. Então, esta ferramenta da hermenêutica, a arte de interpretar texto, a exegese, ela é importante quando você está preparando o seu sermão expositivo, consultar o significado da palavra, observar o texto, realmente extrair aquilo que o texto está trazendo, mas não ficar dando estas explicações na hora da ministração, senão vai cansar o seu público, principalmente se é um público que ainda não está familiarizado com esse tipo de estudo. Então ela é importante, fundamental na hora de preparar, mas não ficar comentando, parece que quer dar um show de conhecimento, fica feio. Eu já vi pregador fazendo isso aí, não é legal. Claro, dependendo do público, se é um ensino, uma aula, tudo bem, mas na mensagem evangelística não é legal, tá bom? Explicação bíblica. Outra forma que confunde muito o ouvinte é uma explicação repetitiva dos aspectos históricos retratados no texto. O pregador precisa usar essas informações como cenário secundário e não como centro da discussão. Já vi também pregador, como eu gosto de história, eu gosto. Então eu fico atento, eu observo, eu fico voltado, eu fico ligado, vamos usar esse termo, quando eu vejo uma pessoa ensinando, usando este recurso histórico. Mas não são todos. Não são todos, não. Aliás, a maioria não gosta de história. Não gosta. Então o pregador deve usar, pode usar, mas devagar.
devagar, como uma parte secundária do sermão. Não com focar a história, senão vai cansar o público. Claro, se é um público que tem um nível, que está dentro do contexto histórico, que quer aprender, é outra coisa. Mas na pregação, normalmente o sermão que é evangelístico, para atrair as pessoas, para buscar as pessoas, alcançar as pessoas para Cristo, pode usar a história, mas como secundário, parte secundária do seu sermão, não priorizar, ok? Confundindo um esboço temático com um esboço expositivo. Em muitos casos, as pessoas confundem um esboço expositivo com um esboço temático. Porque o temático, você tem o tema. Por exemplo, eu já fui convidado inúmeras vezes para ministrar, então eles me dão um tema. Vou ministrar para um culto da juventude, por exemplo. Então me dão um tema lá, um texto de um salmo. Então eu tenho liberdade dentro daquele tema para desenvolver o meu sermão. Mas já é diferente do expositivo. O expositivo requer uma concentração naquele texto, com mais profundidade, naquele texto e naquele contexto que você escolheu para ministrar, tá bom? Então não pode confundir. Agora, e as peculiaridades do sermão expositivo? Quais são essas peculiaridades? Nós vamos aprender. Na próxima aula, nós vamos ver esta questão. Não vai perder a próxima aula. Nós estamos estudando o sermão expositivo. Nós aprendemos o sermão temático, o textual e agora o expositivo. As aulas anteriores estão todas disponíveis aí no canal. As peculiaridades do sermão expositivo. Nós fizemos isto para o temático e o textual, agora o expositivo. O texto bíblico é o principal fundamento em qualquer pregação, mas se tratando do sermão expositivo, o texto extraído da Bíblia merece uma abordagem mais ampla, pois geralmente é usada uma única passagem bíblica, tá vendo? Diferente do temático, normalmente no expositivo nós vamos trabalhar só em uma passagem bíblica. A fidelidade ao texto principal é uma das características do sermão expositivo, que deve respeitar o texto e nunca violá-lo. Na teologia, esse tipo de cuidado é chamado de inteireza e interpretação bíblica, que é a hermenêutica, a arte de interpretar texto. Ou seja, acatar as normas de interpretar a palavra de Deus. O sermão expositivo não força o texto a dizer aquilo que ele não diz. E, quando isso acontece, surge uma nova heresia, um desvio doutrinário. Você sabia disso? Eu já vi pregador que fica forçando o texto. Ele fala daquilo que o texto nunca falou. Aí chega até em condições mais extremas de produzir uma heresia. Está vendo? Por isso que precisa muito cuidado, muita dedicação no sermão expositivo. Outro fator preponderante na pregação expositiva é a coerência textual. Os diversos assuntos devem estar ligados entre si. As ideias do sermão se encaixam, estabelecendo uma abordagem clara, refletindo o que a Bíblia está dizendo. Olha, eu vejo muitos comentários aí no canal, não, mas eu acho isso, eu acho... Não, nós não temos que achar nada. Nós temos que aceitar o que a palavra ensina. Nós não podemos ler a Bíblia do nosso ponto de vista. Você vê, eu estou dizendo, não, mas eu acho que o inferno não existe. Não, você acha que o inferno não existe, mas a Bíblia diz que ele existe. É simples assim. Eu acho que o Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas eu não consigo entender. Não, você pode até não conseguir entender, mas ele é uma pessoa.
Ah, eu acho que a Trindade não existe. Então, você pode até achar, mas ela existe, ela é bíblica, é uma doutrina. Ah, mas não consigo entender. Tudo bem, você pode até não conseguir entender. Até porque é um mistério, mas é uma verdade bíblica. Então tem que tomar cuidado quando está pregando. Não tentar interpretar o texto do seu ponto de vista, não, mas é o que o texto está falando, não é eu acho. Jesus nunca falou eu acho, provavelmente, talvez, não, ele era preciso no que ele falava, tá bom? A ilustração é um aspecto peculiar do sermão expositivo. Se o pregador, por exemplo, for descrever a vida de Moisés, ele precisa fazer que o ouvinte veja esse servo de Deus ainda menino, dentro de um cesto, no Rio Nilo, e como um homem já adulto, consagrado ao seu Deus, conduzindo milhares de pessoas no deserto. Então é falar da vida de Moisés, sem inventar nada. Eu já vi pregador inventando, ou busca até em livros apócrifos, ou escritos da tradição judaica, por exemplo, assuntos sobre Moisés que o texto não fala, que não tem nada a ver, e muitas vezes até entra em contradição com a palavra, aí que mora o perigo. Então, muito cuidado ao narrar a vida de um personagem bíblico, não ir além do que o texto diz. A ordem lógica do assunto deve ser descrita de acordo com o ponto culminante do sermão, o apelo. Para isso, o pregador precisa evitar o uso repetitivo de termos, sempre manipulando bem as palavras-chave. Toda palavra repetida deve ter um propósito acentuado para fechar um assunto. Tá vendo? Seria o tópico. Então você sempre vai ter um tópico da sua argumentação, tem um item, um sub-item. Então tudo isso faz parte do sermão expositivo. Tem que ter uma lógica, tem que ordenar, tudo com coerência. Daí ser o mais difícil de preparar, mas vale a pena o sermão expositivo. O alvo central do sermão expositivo é a aplicação daquilo que foi dito. Caso isso não ocorra, os dados históricos não passam apenas de informação cultural. A aplicação do sermão tem de refletir a realidade do espectador. Ora, quando eu estou ensinando aqui a palavra de Deus de maneira expositiva, a proposta é que a pessoa do outro lado aprenda. Senão não adianta nada. Não pode ficar na teoria, e aprender é colocá-la na prática. Então o objetivo da aula é que você que está começando agora os seus estudos, você realmente aprenda e coloque na prática. Ao ministrar, tome esses cuidados. Aí significa que o meu trabalho foi eficaz, porque você aprendeu. De outra forma não adianta nada. Fica só um ensino teórico em vão, porque não teve edificação, não teve aprendizado, tá bom? Como explorar o texto de forma consistente? Nós vamos aprender na próxima aula. Como explorar o texto de forma consistente? Nós já aprendemos que o mais difícil é o expositivo. Você tem que ter tempo, tem que estudar bastante. Então vamos aprender um pouquinho para fechar a aula hoje. A matéria. Analisar bem o texto. Então, para analisar bem o texto, você tem que ter tempo disponível. Tá certo? Você vai precisar de alguns recursos, porque ferramentas auxiliares, um bom dicionário bíblico, uma concordância, e, enfim, material disponível, para que você, Bíblias com comentários no rodapé, aprendendo com outras pessoas. Precisa aprender, ser humilde e ver o que os outros ensinaram sobre o texto. Pessoas piedosas, pessoas que temem a Deus. Existem obras, muito no nosso material mesmo, nós citamos várias delas para te ajudar, tá bom? Então você tem que ter tempo disponível, conhecer um pouquinho de hermenêutica. Não precisa ser doutor na hermenêutica, na arte de interpretar texto, não, mas conhecer as regras básicas da hermenêutica.
A matéria hermenêutica está aí também disponível aí para você. São várias aulas que eu deixei no canal. Dá uma conferidinha. Contexto histórico, conhecer um pouquinho de história bíblica, história da igreja, história dos hebreus. Então aí também no playlist para você. E a qualidade prática. Agora nada adianta você se dedicar ao estudo, conhecer história, conhecer hermenêutica, o significado da palavra no hebraico, no grego, dá um show, mas não trazer isso para o dia a dia, para praticar, não vai resolver. A pessoa vai cansar de te ouvir. Precisa fazer essa conexão entre o que você está lendo, o que você está falando, com a realidade de hoje. Isso é o fundamento de toda a pregação. A ordem do sermão expositivo. Observar o assunto principal e, a partir dele, preparar a pregação. Você vai pegar o assunto principal, que é o cerne da sua mensagem, né? O ápice da mensagem, a coroa da mensagem, o mais importante. Então você vem aquele desejo no seu coração de tratar, abordar aquele determinado assunto. Então é o assunto principal. Aí você começa a preparar a sua mensagem. Então vamos ver um exemplo. Relatando episódios e fatos. Alvo central, batalha espiritual. Então você escolheu o tema principal como batalha espiritual. Olha que interessante. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20. Esse é o texto que você escolheu e o tema central, batalha espiritual. Bom, primeiro, ninguém pode lutar se estiver fraco. Por isso, a ordem é fortalecei-vos. Verso 10. Então, o que diz o verso 10 do texto de Efésios 6? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá vendo? Então você pode buscar elementos históricos para mostrar que a força dos homens de Deus, olha que interessante, que importante, vem do Senhor. É Ele que nos fortalece. Não vem do nosso conhecimento, da ciência, não vem do Senhor. Então fortalecei-vos no Senhor, que o poder vem de Deus. Então você vai buscar textos, elementos históricos, sempre com esse objetivo, e trazer para a prática. Levar os irmãos e fortalecer no Senhor é conhecer a palavra, é estudar a palavra, se alimentar da palavra, orar a Deus, ter comunhão com o Senhor, tá bom? Pedir a Ele. Segundo, o crente deve conhecer a armadura, verso 11, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá vendo? Aí dentro do texto você vai ler. O contexto desse verso vai mostrar a armadura. Paulo faz uma comparação, né, com a armadura, por exemplo, do soldado romano. Olha, um fato histórico. Então você, por analogia, mas trazendo sempre para a praticidade, né? Que para que fortalecer? Nosso combate não é contra a carne, né, contra pessoas, não. É no campo espiritual, no reino espiritual, tá? É isso que o crente precisa entender. Terceiro, o crente deve tomar de toda a armadura, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Está vendo que linda essa exposição? Agora, tem que trabalhar bastante. Vê que a aulinha tem 5, 6 minutos, né? Você vai dar uma mensagem, 45 minutos normalmente, 1 hora. Então, olha quanta coisa para abordar, tá bom? Bem, e aí os demais exemplos estão aí no nosso material. Você que já é nosso aluno pode conferir, mas se você ainda não é nosso aluno, faça a matrícula. Olha, não tem taxa de matrícula, o nosso material didático vai aí por nossa conta, despesa de correio, tudo por nossa conta até a sua casa, tá? E você ainda pode parcelar o seu investimento. Dá uma conferida no site, lá tem a descrição de tudo que você vai aprender durante o curso. O site para você verificar é o www.icp.com.br.
www.icp.com.br. Quando você adquire um produto nosso, você está nos ajudando a manter o ministério. O ICP está no Brasil desde 1983, mais de 30 anos ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra. E como nós somos um ministério, mas como eu sempre digo, nós não somos uma igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Se você tem por tradição dizimar ou ofertar, enfim, isso é lá na igreja, é bíblico, tá? Lá na sua comunidade, na tua denominação. Mas o ICP não é igreja, portanto, nós não sobrevivemos de ofertas e de dízimos. Então, como nós sobrevivemos? A estratégia que Deus deu para manter a nossa instituição, produzir literatura, produzir material, produzir livros, coleções, Bíblia. Esse é o nosso ministério. Agora, tem um custo, obviamente, para produzir isso aqui, teve um custo. Você sabe disso. Eu sempre comento aqui, a pessoa vai comprar uma bicicleta, tem um custo. Eu comprei presentes para os meus netos, tudo tem um custo. Né? Agora, eu queria dar um presente para o meu neto, então eu fui e comprei. Né? Tá entendendo? Então, eu quero dar uma Bíblia de presente para alguém, tem que comprar. Agora, mas eu não tenho dinheiro, então não tem problema. São mais de 580 aulas disponíveis para você aí, para assistir, para aprender. Tem todas as matérias do curso básico e do médio, eu estou fazendo agora também. Tudo aí para você, sem custo algum. A única coisa que eu peço é para você me ajudar, então. Copie o link que eu vou deixar aí, cole no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas. Aí você está me ajudando e ajudando você também a fazer o trabalho de Deus, a cumprir o ID de Jesus. Você está me ajudando, mas você também vai ser abençoado me ajudando. Né? Nosso trabalho não é vão no Senhor, tá bom? Então me ajude. Agora, se puder adquirir o material, é bênção. Eu sempre digo aqui, olha, valor é diferente de preço. O valor dessa Bíblia é X, é fixo. O preço da Bíblia é fixo, é X. Agora o valor depende de você. Se for para comprar a Bíblia para não ler, aí está cara, está super caro. Agora, se você adquirir, pagou um preço e ler todo dia, aí vai ficar insignificante o preço que você pagou por ela. Entendeu a lógica? Valor é diferente de preço. Aprenda isso, tá bom? Faça a sua inscrição se você não fez ainda e dá um toque no sininho. Assim, quando subir a aula, você é avisado. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.